Boa noite, igreja. Acho que vocês podem fazer melhor. Boa noite. Muito bem, muito bem. Nós vamos seguir a nossa série. Estamos falando sobre a ordem no caos. E estamos trabalhando a primeira carta de Timóteo. Então convido a todos a abrirem lá no primeiro capítulo de Timóteo. Obrigado, mano. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Amém? Nós paramos semana passada no 8. A gente vai pular o 8 até o 11. E hoje a gente vai ver o 12, tá? Pois fiquem tranquilos que nós vamos ver esse trechinho também do 8 ao 11 em algum momento. Então nós vamos ler a partir do 12. Diz assim: Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado por podermos estar aqui, reunidos, ó Deus, ao redor da Tua palavra, Pai. Que Tu sejas, ó Deus, o centro, que Tu sejas, ó Deus, a única razão de estarmos aqui, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Te pedimos que Tu continues, ó Deus, a falar aos nossos corações, ó Pai. Assim como Tu já tens falado durante esse culto, ó Pai. Nós possamos, ó Deus, entender a Tua mensagem, ó Pai. Que a Tua mensagem possa transformar os nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sermos moldados por Ti, ó Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Hoje nós vamos ver um pouco, sobre alguém que tinha a pior história e passa a ter um grande propósito na sua vida. Pense em alguém improvável. Para nós começarmos, reflita aí em alguém improvável. Alguém que você diria assim, essa pessoa ela nunca vai mudar. Pense em alguém que parece distante demais de Deus, a ponto de ser muito difícil uma reconciliação com Jesus. Pense em alguém que já fez coisas que você considera coisas imperdoáveis. Então, pense nessa pessoa. Agora, imagine Deus dizendo o seguinte acerca dessa pessoa. É exatamente esse que eu vou transformar, é exatamente esse que eu vou usar no meu ministério e na minha obra. Essa é a história, um pouco da história do apóstolo Paulo. E pode ser a história de qualquer pessoa. Talvez você seja essa pessoa que todos diziam, que você nunca ia mudar, que não tinha jeito para você, que você estava muito longe de Deus. Talvez você fosse uma pessoa conhecida por ações e uma postura que muitos diriam, não, esse aí é imperdoável, esse aí não tem jeito.
Se você já fez o conectar aqui na igreja, o primeiro passo, eu conto um pouco da história local aqui da colina. Eu conto a história que a igreja nasceu ali em cima, ali numa casinha de esquina ali, e com o trabalho com crianças, trabalho com juniores. Eu sempre, mesmo desde muito novo, eu sempre trabalhei com crianças, juniores, adolescentes, sempre. Eu amo fazer isso, faz parte da minha vocação. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com crianças e juniores, eu tinha um costume muito errado, e fui aprendendo, de olhar para aquelas crianças, para aqueles juniores ali e dizer assim: aquele ali leva jeito, aquele ali vai dar certo, aquele ali é terrível demais, aquele ali é um caos, aquele ali, olha, só Jesus na graça. E aí meio que você ia trabalhando ali com aquelas crianças, aqueles juniores, você ia vendo aqueles que você via sucesso dentro do trabalho que você estava fazendo. Ou seja, pregando, ensinando, discipulando. Uma coisa que Deus me ensinou é o seguinte: Ele salva pessoas de todo jeito, de todos os pecados, não importa a gravidade do seu pecado, não importa a situação que você esteja. Deus pega e transforma. Mas Ele faz uma coisa que é muito louca, né? Ele faz questão de salvar os piores. Aqueles que todo mundo já descarta e diz: esse já era. Ele faz questão de salvar os piores. Isso nos dá um nó na cabeça, isso nos enlouquece até certo ponto de nós olharmos: nossa, isso é loucura. E nós cremos ainda cada vez mais no poder de Deus, porque só Deus para transformar alguém que ninguém dá nada, que ninguém vê sucesso, que ninguém vê transformação. Só Deus para fazer uma obra desse tamanho. Então, comecei a olhar e reparar de uma maneira diferente. E comecei a colecionar pessoas que eu fui conhecendo na caminhada cristã, conhecendo no decorrer que a gente vai amadurecendo, e eu fui vendo cada um com uma história pior do que a do outro. E talvez você seja uma dessas pessoas que era um caos, que ninguém via solução, que ninguém dava nada. Talvez você seja essa pessoa que foi resgatada por Jesus, transformada por Jesus. Ou talvez você esteja no lugar dessa pessoa que ninguém dá nada, e que você olha para você mesmo e olha para o seu redor e diga assim: eu não tenho jeito na vida, eu não tenho uma razão de viver, eu não tenho uma vocação, eu não tenho um porquê estar aqui. Talvez você esteja nessa situação, de se achar o pior dos piores. Eu quero que você veja, olhe para a palavra de Deus hoje e entenda que Jesus veio para salvar você, o pior dos piores, aquele que não tem jeito. Foi para isso que Jesus veio. Amém? A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, ali do 12 ao 13, é que a graça ela não depende do nosso passado. A mim me foi concedida misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo começa lembrando quem ele era: blasfemo, perseguidor. Ele faz questão de colocar ainda uma palavra que mostra o quão perverso ele era. Ele se declara uma pessoa violenta. Além de blasfemar, além de perseguir os cristãos, ele fazia isso com violência. Ele não era alguém que você enquadraria numa posição de ser alguém desviado de uma maneira leve. Não.
Ele era um inimigo ativo da igreja. Um inimigo ativo da igreja. Pense em alguém hoje que é um inimigo da igreja, um perseguidor da igreja, que persegue a igreja de uma maneira violenta, seja com palavras, ações, postagens, postura. Às vezes a gente tem essa dificuldade, de identificar personagens que foram transformados por Jesus, e tem uma dificuldade de identificar eles hoje. Essa pessoa que talvez você nutra um ódio, ela pode ser alcançada pela graça de Jesus, assim como alcançou Paulo. Deus não escolheu Paulo porque ele era alguém promissor. Deus não escolheu Paulo porque viu nele, esse cara tem talento, esse cara tem futuro. Não foi por isso que Deus escolheu Paulo. Ele escolheu Paulo apesar de Paulo ser Paulo, apesar de Paulo ser quem ele era. Não havia mérito em Paulo, não havia algo que despertasse algum talento, algum dom especial. Não. Paulo era terrível, Paulo tinha uma vida depravada. João Calvino vai dizer que Deus não vê mérito no homem, ele cria aquilo que não existe. Jesus vai ao encontro de toda uma cultura que existia na época, onde os grandes filósofos, os grandes mestres, eles escolhiam a dedo quem iam ser os seus discípulos. Jesus faz totalmente o contrário, ele vê aqueles em que o mundo não dava nada. Ele vê aqueles que o mundo nem reconhecia como pessoas dignas de confiança, ou dignas de receber um estudo, uma instrução. Essa é a galera que Jesus pega para ser discípulo. Vai vendo aí, pescadores que não eram letrados, viviam à margem, pega ali os publicanos que eram traidores. Essa é a galera que Jesus chamou, que Jesus foi lá e pegou ali para transformar. Ele cria algo onde não existe. O que esse ponto está querendo nos ensinar aqui? Que o nosso passado, ele não é capaz de limitar a graça de Deus. Passado de ninguém é capaz de limitar a graça de Deus. Não importa as barbaridades que você tenha feito, a vida que você esteja vivendo, isso não é suficiente para limitar o amor, a graça de Jesus. O seu pecado, não importa o pecado que você esteja escravo nesse momento, não importa o pecado que você esteja praticando, ele não é maior do que o poder da cruz. Ele não é maior do poder de Jesus. Entenda uma coisa, o problema não é o tamanho dos nossos pecados. O problema é que muitas vezes nós perdemos um tempo muito grande resistindo ao arrependimento, resistindo a uma graça. A outra coisa que esse texto vai nos ensinar ali no verso número 14 é que a graça, ela é superabundante. A graça de Deus superabundou. O texto vai dizer, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Paulo usa uma ideia de algo que transborda, que excede, que ultrapassa. Ou seja, Deus não usa de um conta-gotas. Ele derrama a sua graça de uma maneira a transbordar. Ele entrega mais daquilo que nós merecemos. Nosso Deus é generoso na maneira com que Ele derrama a sua graça sobre nós. Isso muda tudo. Muda toda a nossa situação, muda toda a nossa condição. Aonde havia ódio, Ele derrama o seu amor. Aonde havia violência, Ele derrama a sua misericórdia. Aonde havia incredulidade, Ele derrama a fé. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus. Spurgeon dizia que não existe pecador tão profundo que a graça não seja mais profunda ainda. Citando outro texto, onde o pecado aumentou, a graça superabundou, sendo ainda maior. Romanos 5:20.
Deus não nos dá a graça contada, Deus não usa de um conta-gotas, Ele dá a graça em excesso. E você não precisa merecer, você não precisa fazer algo para merecer mais ou merecer um pouco mais dessa graça que transborda. A única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Nos rendermos aos pés do nosso Senhor. Amém? A outra coisa que o texto vai nos ensinar ali no verso número 15. O propósito de Jesus ter vindo. Jesus não veio para te dar uma casa bonita. Jesus não veio para te dar o carro do ano. Jesus não veio para te dar um emprego legal. Jesus não veio para te dar um guarda-roupa dos seus sonhos. Jesus veio para salvar pecadores. É por isso que Jesus veio, salvar pecadores. Verso 15 vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Observe Paulo, ele não diz eu fui um pecador, ele diz o que? Eu sou um pecador. Revela em Paulo algo que nós temos que observar e aprender. Ele tem uma consciência contínua dos seus pecados, ele sabe que ele é um pecador. Ele tem consciência de que ele continua pecando. E o mais bonito, o mais sensacional, o fato dele reconhecer que é pecador e ele continua pecando, significa que nós temos uma consciência que nós dependemos de uma graça contínua de Deus nas nossas vidas. O fato de sermos pecadores, o fato de termos isso como algo que continua ali nos atormentando, significa que nós precisamos diariamente da graça de Deus. Nós somos dependentes da graça de Deus. E algo que destaca aqui no texto é o fato dele ter se colocado como o pior dos piores. Paulo está dizendo aqui o seguinte: se eu sou o pior e fui alcançado por Jesus, ninguém está fora de alcance. Se Jesus foi capaz de ir lá e salvar aquele que era o pior, ninguém está fora do alcance de Jesus. Não importa o quão pior você seja, ou se sinta, ou esteja nesse momento. Não importa onde você esteja, em que situação você esteja. Deus tem poder para nos salvar. Ele salvou o pior. Então, nós somos fichinha. De que maneira nós aplicamos isso na nossa vida? Eu acredito que todos aqui conheçam ou tenham alguém que estejam orando. Se você não está orando, você está perdendo tempo. Você precisa orar. Algum familiar que você considera distante de Jesus. Isso é algo que eu acho que todos nós temos em comum aqui. Familiares distantes de Jesus. Pessoas que estão com o coração endurecido. Pessoas que você vai falar de Jesus, parece que você está, que nem água, né, batendo em pedra ali, né? Não te dá abertura para nada. É dura, fria, gelada. Talvez você conheça pessoas que têm uma história sem solução. Você diga, se você olha para essa pessoa, você diz assim: nossa, rapaz, olha a história dessa pessoa. Olha a história, mas que louca é essa história. Como é que a gente resolve isso? Quando a gente olha, né, para as nossas condições, como é que eu resolvo isso? Como é que a gente resolve isso? Entenda uma coisa. Aquele parente, aquele familiar, aquele amigo que você considera distante, ele pode ser salvo. Aquela pessoa que você considera o coração endurecido, ela pode ser alcançada. Aquela história sem solução pode ter a sua história transformada. Nós cremos em um Jesus
Eu creio em Jesus. E a palavra de Deus vai nos apresentar um Jesus que nós vemos nas Escrituras, que nós cantamos aqui em cânticos, um Jesus que destrói barreiras, um Jesus que encurta distâncias. Ele se fez ponte, ele se fez caminho para nos reconciliarmos com Deus. Eu creio em Jesus que quebranta corações duros, não importa o quão duro esteja esse coração. Eu creio num Jesus que transforma corações totalmente depravados. Sabe por que é possível crer num Jesus assim? Porque é esse Jesus que o Evangelho nos apresenta. A palavra de Deus, o Evangelho, não é sobre nós. Não está falando do quão nós somos especiais. Não é disso que se trata o Evangelho, não é uma história para exaltar o homem. O Evangelho é sobre o poder de Cristo Jesus. Um Deus que age, que tem poder, que salva, apesar de nós. Eu gosto de algo que a gente sempre compartilha aqui, né? Se tem algo que a gente colabora na história da salvação, é com o nosso pecado. É assim que nós colaboramos, é pecando, desobedecendo a Deus, traindo a confiança de Deus. E Deus, mesmo assim, Ele escolheu nos salvar, derramar a sua graça sobre nós. Amém? O verso 16, ele vai nos mostrar que Deus salva o homem, não apenas para mostrar a sua graça e a sua glória, Ele também nos chama para uma vocação. Paulo vai dizer ali que para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo toda a sua longanimidade e servisse eu de modelo. Olha só o que acontece aqui, olha só de que forma que Deus age na vida de Paulo. Deus não apenas salva Paulo dos seus pecados e do seu destino cruel. Ele transforma Paulo em um exemplo. Você hoje é um exemplo daquilo que Jesus pode fazer na vida de um pecador, escravo do pecado. Você já foi transformado por Jesus? Se você não foi, a minha oração é que Jesus inunde o seu coração com a sua graça, transforme a sua vida e faça de você também mais um exemplo. Que muitos e muitos, mais e mais exemplos daquilo que Jesus pode fazer. Amém? Nós vemos aqui dois propósitos que nós podemos observar na salvação. Primeiro, demonstrar a graça e a glória de Deus. Paulo vira um caso vivo do poder de Deus. É uma prova viva da graça e do poder de Deus. Segundo, ele não apenas salva Paulo, resgata Paulo, ele insere Paulo em um chamado, em um propósito. Ele passa de um perseguidor para ser um apóstolo, um enviado por Jesus. Ele era alguém que perseguia de forma violenta e agora ele passa a ser alguém que o próprio Jesus envia para levar as suas boas novas. Alguém que Jesus envia como um exemplo daquilo que Jesus pode fazer. Ele passa de alguém que destrói, ele passa de um destruidor para alguém que torna-se um edificador. O propósito dessa carta aos Timóteo, aqui, a Timóteo, também a igreja de Éfeso, e todas as igrejas, inclusive nós aqui, é o quê? A edificação. Paulo está trabalhando para que a igreja de Jesus cresça, amadureça, fique cada vez mais forte, firme. Deus não apenas perdoa pecadores, Ele integra esses pecadores no seu propósito, no seu ministério. Isso eu acho muito interessante, né?
a forma com que Paulo fala de ministério, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, movidas pela sua vaidade, querem um ministério para si, brigam para ter um ministério próprio. Aí a gente vê aí um monte de gente querendo o seu ministério, porque o meu ministério tem um amor, uma dedicação para o seu ministério. Esquece de que o certo é nós fazermos parte, não do nosso ministério, mas do ministério de Jesus, da obra de Jesus. Paulo, ele não foi salvo somente para ir para o céu. Você e eu, nós não fomos salvos somente para ganharmos uma entrada no céu. Tem gente que acha, Deus, estou salvo, agora eu vou sentar ali no meu banco, vou esperar que em algum momento o ônibus da salvação vai passar. Em algum momento vai passar e vai chegar a hora, eu vou para o céu. Tomara que o ônibus tenha uma reclinação legal, tomara que ele tenha um ar-condicionado, tomara que ele não tenha tantas escalas assim, né? Tomara que ele vá direto. Se você foi salvo por Jesus, você foi salvo e chamado para servir. Se você não está disposto a servir, se você não tem coração de servo, você é um impostor. Porque quem é salvo por Jesus coloca as mãos no arado, está disposto a servir Jesus, faz da sua vida um culto a Deus, uma adoração a Deus, servindo a Jesus em todos os lugares, servindo a Jesus na igreja, em casa, no trabalho, na escola. Você tem servido a Deus? Você tem feito uso dos dons, dos talentos que Deus concedeu a você? Você tem dedicado a sua vida para que a obra de Jesus cresça, para que mais pessoas que estão dispersas, mais pessoas que estão perdidas nesse mundo, possam ouvir sobre a graça que resgata, a graça que transforma vidas? Saiba de uma coisa, que você foi salvo para isso. Nós fomos salvos, escolhidos por Deus, para dedicar a nossa vida em adoração a Ele. Amém? Chegando ao fim, ali no verso número 17. Olha a forma com que Paulo termina esse trecho. Ele termina esse trecho dizendo o seguinte, verso 17: honra e glória a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Eu acho interessante, eu acho bonito que Paulo, ele não termina esse trecho aqui com uma teoria, ele não termina com meras palavras jogadas ao vento, ele termina esse trecho adorando a Deus. Você tem dificuldade de adorar a Deus? Você tem dificuldade de fazer a sua vida uma adoração, ou com os seus lábios, com a sua voz, adorar a Deus? Algumas coisas podem ajudar a nós termos um coração sempre disposto a adorar a Deus, que adora a Jesus em cada momento, em todo o tempo, faz da vida uma adoração. Paulo, ele entende da onde ele saiu. Paulo entende aquilo que recebeu. E Paulo sabe para que ele foi chamado. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de adorarmos a Deus porque parece que nós não entendemos ainda de onde nós saímos. Parece que nós esquecemos de quem nós éramos. Parece bobagem, mas isso acaba estando presente muitas vezes durante a nossa vida. Nós temos uma facilidade de
vermos aonde os outros estão. Nós temos uma facilidade de vermos o pecado dos outros. E temos uma dificuldade muito grande de reconhecermos e entendermos que nós já estivemos ali naquele lugar. Nós nos esquecemos quem nós éramos. Isso é muito perigoso. A gente olha somente para o que nós estamos nos tornando, e isso é muito perigoso, que nós corremos o risco de fazermos de nós mesmos um ídolo. Entenda uma coisa, quanto mais nós nos aproximamos de Deus em santidade, quanto mais o nosso coração é santificado pela obra que não é nossa, é de Jesus, mais nós reconhecemos quem nós somos. Nós vemos o quão pecadores nós somos. O que a gente vê muitas vezes é o cara que não está sendo santificado. Ele está se banhando com uma religiosidade. E aí, ao invés de uma postura de humildade, de rendição, ele se acha o quê? Superior aos outros. Como se a graça não foi necessária para ele. Como se ele fosse salvo pelos seus méritos, ou ele não estava tão ruim assim. Às vezes nós achamos que não, eu não estava tão ruim. Deus me pegou e me deu 2 tapinhas assim, o pó caiu e eu já estava pronto. Agora nos outros nós temos uma facilidade de ver, nossa, esse aí, se Jesus for resgatar, vai pingar lama. Entenda uma coisa, todos nós somos pecadores, e estávamos perdidos nos nossos pecados, inundados, depravados, numa condição total, de perdição total, todos. A salvação, a graça que foi derramada é a mesma, o sacrifício é o mesmo. Quanto mais nós entendemos a condição que nós estávamos sem Jesus, maior vai ser a nossa adoração. Quanto mais nós entendemos o valor, o preço que foi pago ali na cruz, a graça que foi derramada, sem mérito nosso, sem nenhum merecimento nosso, maior vai ser a nossa adoração. Se nós entendermos o propósito do nosso chamado, vai ser impossível nós vivermos uma vida neutra. Um cristão verdadeiro, salvo de verdade, que sabe de onde veio, sabe a graça que recebeu e sabe o porquê foi resgatado, ele não vive uma vida neutra. A sua vida vai ser uma vida de adoração. Se você está com dificuldade de adorar a Deus, talvez falte entendimento, talvez você ainda não entendeu o que é a graça de Jesus. Talvez você não entendeu ainda de que condição nós fomos resgatados por Jesus. Alguém que adora e não para de adorar, sabe, tem consciência de que foi perdoado. O ser humano tem uma dificuldade de lidar com perdão, né? Se você está dizendo que você tem uma facilidade de lidar com perdão, você está mentindo. Todos nós temos a dificuldade de lidar com perdão, de reconhecermos os nossos erros, de nos humilharmos. Em todos os nossos relacionamentos, seja você casado ou não, nós temos uma dificuldade muito grande. Mas nós precisamos entender o fato de que Deus derramou o seu perdão. Assim nós vamos entender que a nossa vida vai ser uma eterna adoração. Você não vai querer parar de adorar a Deus. E isso nós precisamos observar diariamente na nossa vida. Concluindo aqui, Paulo está nos ensinando nesse trecho aqui que a graça
alcança o pior dos piores. Ela alcançou você, ela alcançou a mim. Ela pode alcançar qualquer um, porque ela já alcançou o pior. A graça de Deus, ela transborda além do necessário. Nós vemos aqui a generosidade do nosso Deus. E a cruz de Jesus é suficiente para qualquer pecador. Não importa quem você seja. Não importa a situação que você esteja. Olhe para a cruz de Jesus. Creia na cruz. Confie unicamente em Jesus. E Paulo vai falar aqui também que a salvação, ela vem num combo. Você ganhou a salvação, você ganhou também um chamado. Você ganhou também uma vocação. Ir por todo esse mundo afora e pregar o Evangelho, batizar, discipular, ensinar. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa existência aqui. Se Deus salvou Paulo, Ele pode salvar qualquer um. E se Deus salvou Paulo, Ele pode também usar qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode ser usado para a honra e glória de Deus. Amém? Talvez você esteja pensando, eu tenha chegado aqui de uma maneira onde você já não via solução para a sua vida. Talvez você esteja pensando nesse exato momento que a sua vida não tem jeito. Entenda que Deus quer usar exatamente esse tipo de pessoa. Os piores. Deus quer transformar a vida daqueles que não têm jeito. Daqueles que não têm solução. Talvez você esteja pensando que você não serve para nada. Jesus está dizendo para você nessa noite: sou eu que salvo, sou eu que chamo, sou eu que transformo e sou eu que envio. Vocês tinham que ver a loucura, leia o texto lá de Atos lá. Vocês tinham que ver a loucura da igreja quando ficaram sabendo que Paulo havia conhecido a Jesus. Todos estavam o quê? Incrédulos. Não. Demorou um bom tempo para Paulo ganhar uma confiança ali dentro. Ele confessou aqui, ele era um perseguidor de forma violenta. A igreja ali desconfiada. Alguns até disseram, né, Ananias, né, que recebeu Paulo: Senhor, o senhor tem certeza? É esse cara aqui mesmo? Pois é. O que Deus fala ali, né? Eu tenho um propósito para a vida de Paulo. Ele vai ser o meu enviado. Ele vai ser um dos que vai edificar a igreja. Imagine alguém hoje que todo mundo vê como um nada, alguém que é impossível a salvação, ser transformado por Jesus ao ponto de nós ficarmos incrédulos. Sério? Sabe por que muitas vezes nós pensamos assim? Porque nós estamos olhando para as nossas condições, para a nossa capacidade. E a gente esquece do centro do Evangelho. Nós esquecemos do porquê nós estamos aqui. Hoje é dia, meus irmãos, de nós crermos na graça de Jesus, abandonarmos o nosso passado, de acharmos que a nossa vida não é suficiente. É hora de nós abraçarmos o chamado que Deus tem para nós. Amém? Eu tenho
já contei de novo, daquelas histórias que eu sempre repito aqui. Mas eu acho que se enquadra perfeitamente aqui como uma ilustração. Mas a história é verídica. Eu lembro os momentos na minha vida que eu mais fui impactado pelo Evangelho foi numa viagem missionária ali para a Colômbia. E era um trabalho que dedicava a vida, dedicava ali o tempo para cuidar daqueles que eram considerados os piores da cidade. Era em Medellín, um trabalho PARE, projeto missionário, fica no centro da cidade. Onde o pessoal consome drogas, cocaína, no meio do caos. Prostituição enorme, prostituição infantil, à luz do dia. Qual é o propósito ali do trabalho? Eles têm uma estratégia, não vou me deter nisso, mas o objetivo deles é resgatar aqueles que estão ali, estirados na rua, escravos da droga, escravos da prostituição. Todos ali, não tem um ali dentro que não tenha uma história impactante, aonde você veja assim, nossa, é só Jesus, só Jesus. Histórias assim lindas, fortes, tristes. E a história que mais nos mexeu conosco lá, nós ficamos impactados, é a história de um senhor que trabalha no Instituto, e ele era sicário do Pablo Escobar. Sicário era aquele que era mandado por Pablo Escobar para assassinar, para mandar, para fazer os mandaletes pesados ali do Pablo Escobar. E esse cara era o cara que recebia, fazia o primeiro discipulado com as pessoas que chegavam ali no projeto. E sabe, a forma que eles lidavam lá e que eles transformavam vidas era unicamente, exclusivamente expondo a palavra de Deus. As pessoas que entravam no instituto ouviam sobre Jesus de manhã, tarde e noite. E toda noite tinha um culto. Era assim. Esse senhor, ele tem vergonha do seu passado, ele tem vergonha da sua história. Até hoje, ele tem dificuldade, ele não fala com qualquer um, ele tem dificuldade para dormir até hoje, ele tem consequência daquela vida de pecado que ele tinha, apesar de ter sido salvo e resgatado por Jesus. Esse senhor, ele foi resgatado por Jesus, sendo um sicário, conheceu o projeto, foi discipulado. Jesus resgatou ele e deu para ele uma vocação, deu para ele um propósito. Alguém que você olha e diz assim, nossa, esse cara aqui não tem jeito, alguém que era assassino. Quando ele conheceu o Evangelho, ele viu o que ele tinha feito de errado, ele falou para o pastor que discipulava ele, eu sei dos meus crimes e eu quero me entregar. O pastor acompanhou ele, levou ele para ele se entregar. Ele se entregou, confessou os seus crimes. Ele tinha sido responsável por uma das maiores tragédias que teve lá numa praça em Medellín. Foi um dos que colocou uma bomba no meio de uma festa que estava acontecendo na cidade. Ele foi, se entregou, confessou os seus crimes. Começou-se um processo, um julgamento. Enquanto isso, o que ele fazia? Servia a Deus com a sua nova vida, uma vida que estava sendo transformada por Jesus. Chegou o dia do julgamento, o juiz foi dar a sentença, e aí o juiz falou assim, olha, eu vou te absolver, pelo seguinte motivo, que o cara que cometeu todas essas barbáries, todos esses crimes, não é mais o mesmo cara que está na minha vida, na minha frente aqui hoje. Não é o mesmo, é uma nova pessoa. Ele foi absolvido e até hoje ele dedica a sua vida a serviço de Jesus. Talvez
o destino dele fosse pagar o preço, ser preso, não é o mérito agora. O que eu acho interessante da história dele é que Deus resgatou alguém que era improvável, um Paulo nos dias de hoje, alguém com um histórico terrível de perdição, resgatou esse alguém, transformou a sua vida e deu um propósito. Todo mundo que entra lá, ele já discipulou outros sicários, ele já discipulou pessoas perdidas em inúmeros crimes e pecados. E todos olham para ele como um exemplo daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus pode fazer. Creia em Jesus, olhe para Jesus, confie em Deus, veja aquilo que Jesus pode e vai fazer na sua vida. Amém? Que você possa ser um exemplo daquilo que Jesus fez, que você possa ser alcançado pela graça e ter uma vida dedicada a Ele. Que você possa fazer parte da grande missão que Jesus tem aqui nesse lugar. Amém?